Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do Cruzeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Cruzeiro. Fiz um corte das principais notícias sobre a escalação do Cruzeiro, o provável Cruzeiro e vou passar aqui para você. Mas antes, galera, sempre aquele pedido especial, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O objetivo nosso daqui da Central da Raposa é manter você informado. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Como que você montaria esse time do Cruzeiro? O de Pra amanhã? Para amanhã. Não, o meu time ideal do Cruzeiro, eu reforçaria o meu campo. E na frente ali são 5 para 3 vagas. Matheus Pereira, Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Sim. Mas quem fica de fora? Aí é que é o problema, né? Aí deixa com o Jardim, né? Mas eu colocaria ali Romero, Wallace ou o Christian e Matheus Henrique. Matheus Henrique, é. 3 volantes. Três. Um time mais... Você gosta- Mas você acha que Eu também, Romero... Não, porque, eu tipo, também gosto de um time pra dar um mais equilíbrio, cauteloso. Gilberto. Mas, ô Gil, lá na frente é bacana, velho. Você ter Dudu, Wanderson, Gabigol, Caio Jorge, Matheus Pereira. Só que o problema é quando você enfrentar time que é a maioria no Campeonato Brasileiro. agora é isso, né? Exato. É um agora risco você, grande. você acha, por exemplo, o Wallace como o primeiro, né? Mesmo porque para aumentar a estatura, até mesmo da defesa. Hoje do ainda, bola aérea. o Wallace, ele tá ainda difícil de convencer uma a dúvida, gente. né? É uma dúvida. Mas É. eu acho que o Jardim vai acabar dando uma sequência para testar o jogador. Ele veio, o Wallace, que é um jogador, muito bom jogador, mas não se achou ainda. Mas eu acho que ele deve manter o Wallace, dar uma sequência para ver realmente. Ele tem que se recuperar, não é possível. Senão não valeu de nada. Mas contratar até quando? o cara. Não, mas Ele é jogador do Cruzeiro. Não, mas eu sei, Gilberto, mas começou agora. Nós vamos começar agora o campeonato. Eu não conto nem, você fala assim, amistoso. Não, deixa eu começar o campeonato e vamos ver um pouco. Agora, a gente sabe que o Romero tá em primeiro ali do que o Wallace, em termos, né? Se você for colocar o primeiro volante. Agora, essa ideia de colocar o Wallace, Romero e Mateuzinho, o problema é só saber se o Wallace não vai trombar com o Romero ali, né? Tem que ser uma coisa bem... É bem treinada, né? Porque Mas dá uma os dois- proteção maior ali, eu acho que os dois ficarem Sim. mais. É. Porque tem qualidade lá na frente pra turma decidir. o né? Melhor Mateuzinho cobertura é um pros que sai laterais mais, né? também, né, Samuel? Inclusive, Sim, inclusive tem hora que a gente vê que determinado lado da defesa do Cruzeiro fica muito exposto. Muito. Pô, principalmente o direito com o William, Eu né? ia falar isso. Mas por isso que eu quero o Fagner, testar o Fagner ali, mais ou menos, pra ver se a gente melhora um pouco mais a defesa. Mas Eu queria que o Fagner te desse um carrinho. Ele é muito empolgado. De fato, todo dia ele fala do Fagner Não, ser mas, titular. gente, mas- Não, eu deixa- queria que o deixa eu Fagner... só explicar pro Samuel É como é pra que funciona, tanto, Gilberto. Samuel, ser titular o Fagner? Cara, eu gostei do William lá contra o Red Bull Bragantino. Eu tava nessa aí também, ué. Até antes desse jogo do Bragantino. Agora vamos ver aí Mas o como que ele Milton, vai. Samuca, é o seguinte. Mas só de ter o Fagner, ô Adro, desculpa aí Não, te pode cortar, é porque ano passado, se não tivesse o William, era... Era para o ímpar, quem pegar a camisa primeiro joga. Era, Você é. lembra? O Deus nos acusa. A gasolina não era aditivada e por aí vai. O nosso Milton, ele faz o seguinte, ele começa o jogo, tá? 30 segundos. A bola vem, o William pega e se ele erra um passe... Cabe isso, não tem um minuto de jogo. Ele tem aí no banco de reservas o Fagner, assim, você acha que é uma mexida... Não tem É 5 o minutos de empresário jogo, ele do já tá Fagner pedindo na mexida. bancada, Aí né, vamos Guilherme? supor, se Não. inicia que meus bichos comem. Peitão. Mas eu não sou seu bicho, né? Peitudo. Você não gosta muito de mim. Hein? Eu queria pelo menos ter o carinho, receber o carinho que você dá para os seus animais. Mas comigo você não dá carinho. Posso fazer uma pergunta pra você? Só agressão, só xingamento, Você é meu, só briga. Você é meu panda. Ó aqui. Você acha que nós vamos ter alguma grande mudança no Cruzeiro? Não, grande mudança não. Você acredita Só que vai uma ter coisa que eu alguma... discordo de você. Por que você discorda de mim? Eu não acredito que o Pedrinho tenha dado ao Jardim qualquer tipo de instrução. Não é isso, não é isso. Não é isso. Pela forma que o Léo Jardim enxerga futebol, enxerga um clube, porque segundo o que me contaram, o Valu deve saber disso também, obviamente, principalmente porque esteve lá ontem, o Léo Jardim não é só treinador de futebol. O Léo Jardim é um grande conhecedor de gestão de clube. Então a gestão que ele faz, ele entende que é muito importante, eu diria até fundamental, que os jogadores de base sejam revelados, cara. Vai botar pra rodar. O Japa se surge no Palmeiras, todo mundo, Palmeiras. Mas aqui não joga. Mas Ou ele pelo menos entende não o jogava. contexto que precisa fazer um time primeiro. Exatamente. Né? Jogar Então, onde eu quero chegar? talentos pra cima. Ele vai lá, pega o time dentro do perfil que ele acredita, um time mais físico, mais forte, tal, com qualidade, e vai encaixando os moleques ali. Aí não tem jeito de dar errado. Eu acho que pode ter sido um assunto de reunião. Vamos estabelecer isso aqui. Ele deve ter proposto ao Pedro, e não Pedro a ele. É o que eu acredito. De usar um percentual no elenco
de jogadores de base. Ah, tá. Aí eu acredito também. Aí eu acredito. Mas você me perguntar uma outra coisa. Não, se você acredita em alguma surpresa, diferente do time que jogou contra o Red Bull Bragantino, amanhã, por exemplo, você vê uma surpresa, Não. algo diferente. Eu acredito num time bem semelhante ao do jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã. O que eu acho que a gente pode ver de surpresa é no decorrer da temporada e a partir de julho. Especialmente no ataque e talvez no gol. Eu acho que nessas duas funções a gente pode ver algum tipo de surpresa. E não digo que alguém para concorrer com o Cássio, mas talvez para ser um substituto dele a longo prazo. Alguém que seja, de fato, o reserva imediato do Cássio e pensando também no longo prazo. Mas eu espero essas surpresas a partir de julho, na janela pós-Mundial de Clubes. Antes disso, eu não tenho qualquer condição de esperar, porque o próprio Cruzeiro já se manifestou dizendo que até o dia 11 de abril não contrata ninguém. E, sinceramente, eu acho que o elenco que o Cruzeiro tem à disposição é o suficiente para iniciar o Campeonato Brasileiro. É um elenco que tem pelo menos 2 jogadores por posição. Eu acho que tem alguns problemas no elenco, isso é nítido, isso é claro. A gente olha, por exemplo, para a zaga. O Cruzeiro tinha 2 por posição. Com a lesão do João Marcelo e com a ida do Lucas Vidal para a lateral esquerda, o Cruzeiro precisa subir jovens atletas. E isso tem sido feito. O Janderson e o Everton voltando a ser utilizado. O Everton agora acabou sendo emprestado. Acabou sendo emprestado, né? Mas tem lá o Janderson. Então, o Janderson subindo. Então a gente começa a olhar para o Cruzeiro de outra forma em relação à zaga. Mas eu vejo ainda algumas deficiências, algumas carências. Que se não houvesse esse tipo de carência, o Cruzeiro não teria tentado o Luiz Araújo. Não houvesse esse tipo de carência, o Cruzeiro não teria contratado o Wanderson. Eu ainda acho que falta um cara a mais pro ataque. Uma opção só a mais. De beirada? De beirada. Eu acho que Todo falta isso. elenco, se você for olhar, eu estou de acordo com o Thiago, mas acaba faltando algum tipo de jogador. E me parece que, neste momento, o Jardim está dando prioridade para aquilo que boa parte da torcida entende que é fundamental, é fazer uma equipe. Até para conseguir, finalmente, detectar o que esse elenco é capaz de fazer de fato. Mas o Balu, eu ainda não consegui ver a capacidade real desse Teve elenco. uma pergunta que você fez ontem para ele. Eu não Dos acho 4 jogadores? De 14, 15, 16 jogadores. Cara, assim, eu acho que o torcedor, e você já falou isso aqui também na TV, eu acho que o torcedor que for assistir o Cruzeiro e esperar 11, ele vai se frustrar um pouco. Muito, e é durante, e até antes da janela que você citou. Mesmo daqui. Você acha que antes? Ah, com certeza, Thiago. Ah, não, tá. Antes você diz o de se frustrar, né? Por não ter 11 jogadores ele só. vai se frustrar, não é a partir do meio Entendi do o que você ano, quis quando eventualmente chegarem mais. Já neste primeiro momento. Eu também acho. Ô, Galante, deixa eu te fazer uma... Pois não, antes você ia falar alguma coisa. Eu ia dar um pitaco aqui só nesse assunto aqui. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí, né? Desculpa aí, demorou pra você falar. Não, sem problema nenhum. O pessoal de casa aí. Boa e noite. depois eu acho que a gente tem que separar um determinado momento do programa pro Thiago, né, justificar o que ele falou na rádio hoje, que eu tava ouvindo, eu quase caí duro. Qual das bobagens? Primeiro que o foram Cruzeiro tantas? vai ser campeão brasileiro já agora, sendo que nem o treinador do Cruzeiro ainda Agora? está acreditando nisso. Você falou Não esse tem como ano. ser campeão Agora que ele agora, falou não. esse ano. Você falou esse ano. E Daqui 9 meses, Gralante. E segundo que o Santos, se tiver o Neymar, ele é campeão. Ah, o Santos Você vê como é que eu tava te Com o assistindo. Neymar. Eu só queria fazer É indiscutível. um corte aqui. É que é engraçado. Eu gosto muito de ver essas coletivas, né? Entrevistas do pessoal estrangeiro que tá chegando aqui. Mas a impressão que dá parece que eles estão descobrindo o caminho das pedras. E não é. O que ele falou é o que a gente espera do futebol. Que é o quê? É você dar a devida chance para quem está se destacando, sem ter nome, e ele coloca isso ontem na entrevista, né? De você ter, dentro do seu elenco, você fomentar a motivação de todo mundo brigar por uma disputa. Competição, né, Uma Breno? competição. Competição. Eu espero que os treinadores do Brasil assistam isso, porque ele não veio aqui inventar, ele está só falando uma coisa que a gente acha que é o básico. É porque, infelizmente, colocar em Galante, prática. a gente tem alguns, não generalizando, alguns técnicos no futebol brasileiro que ao longo dos anos tem o tal do, não, eu tenho que fazer assim, colocar o fulano, senão eu perco o elenco, senão eu perco... Cara, você ganha ou perde o elenco, ganha o grupo, é com trabalho, cara, lógico. E com isso eu não estou dizendo que tem que ter uma gestão de M igual o Sampaoli, não é isso. Não é 8 ou 80. Cara, você tem que falar, explicar ao jogador por que você está fazendo daquela forma, mas como disse o Jardim, agora ele colocou todo mundo do Cruzeiro perto, que ele disse, chegou, tinha uns aqui, fisicamente, tecnicamente, ninguém sobrando, ele ainda fez questão de ressaltar isso. Não tem nenhum jogador que terminou 2024
em alto rendimento. Nenhum. E não tem mesmo. Não falou nenhuma mentira. Mas estavam cada um... o que ele falou? Eu procurei, dentro da capacidade de cada um, colocá-los próximos e daqui por diante são eles mesmos que vão se escalar ou não. Breno, desculpa, mas a questão da competitividade que ele fala de um atleta com o outro, é só a gente fazer um exercício também. Eu falei isso lá na rádio e eu acho que é importante a gente colocar também, que passa por essa entrevista do Leonardo Jardim de ontem, é que ele fala da competição entre os atletas, que o Valor já tinha citado e que ele fala naquele trecho. E a competição que a gente mesmo aqui levantou ontem ou anteontem, a gente levantou como que seria o Cruzeiro ideal. E eu aqui, mais uma vez, vou fazer a meia-culpa, eu peguei e falei assim, o Romero para mim é o titular do Cruzeiro. Ele é titular do Cruzeiro no lugar do Wallace para auxiliar de forma melhor o Mateuzinho poder desenvolver o melhor futebol dele. Não, mas na visão do próprio Leonardo Jardim, a questão física vai se aproximar. O Wallace vai se aproximar da questão física dele. E ele coloca a questão da altura. Da bola aérea hoje no futebol, ela é cada vez mais importante. Se vence jogo, se vence competições, utilizando e bem a bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E aproveitar do potencial que o Wallace tem nas bolas aéreas. Então, quando ele fala da forma que ele colocou, a gente está acompanhando tudo de fora. O Cruzeiro estreia amanhã. Mas hoje eu dou um passo para trás e falo, o Wallace está um pouco à frente do Romero hoje. Ontem eu pedi o Romero. Mas hoje, depois da coletiva, vendo que isso como que pode ser esse embate e como que pode ser o critério de desempate entre os dois na hora de escolher, o Wallace ganha à frente por causa da altura. Eu acho que quando a gente fala as coisas aqui, a nossa audiência é muito grande, você é abordado nos lugares por onde você passa, no estacionamento, no posto de gasolina, no supermercado, e as pessoas abordam. E eu estava um dia desses fazendo compras com a minha esposa, e eu desculpa, mas eu não me lembro o nome da pessoa que me abordou, estava naqueles Sams ali em Contagem. Aí ele disse assim, pô, mas o tempo inteiro você só fala... Você só fala de competir, time físico, você só fala disso, mas é o que eu acredito. Eu acredito no futebol, eu não gosto de futebol bonito, eu gosto de futebol eficiente. Menos. Então, peraí, que você vai ter a sua oportunidade de falar. Menos. Eu gosto de futebol eficiente, eu gosto de futebol bonito. Eu achava lindo o Fluminense do Diniz, dos melhores momentos de jogar, achava lindo jogar. Mas eu não queria por perto, né? Tô falando assim. Então, mas enfim. Aí a gente viu que realmente sem eficiência não dá. Num futebol, onde a gente todo dia discute sobre calendário, sobre volume de jogos, sobre um futebol que está muito mais difícil. Quantos quilômetros os caras corriam lá na década de 90? E quantos quilômetros os caras correm hoje? E a questão da velocidade e tal. Tudo isso é muito estudado e trabalhado no futebol. Então você tem que ter um time mais físico. Então o Léo Jardim está correto quando ele questiona, por exemplo, você contratar jogadores mais velhos, mais baixos, jogadores mais franzinos para posições estratégicas, você tem que ter um time mais físico. A França, a seleção francesa, ela ganha muito porque ela tem qualidade, porque ela tem organização, mas, meu irmão, é muita força, Eles trabalham muito com jogadores jogadores que têm, como é que eu posso dizer? Muitos jogadores que vieram da África que se naturalizaram franceses, e isso gera muita força para o futebol deles, também, além da qualidade. Isso não faz diferença quando você vê jogar. E esses caras nos seus respectivos clubes. Então o Léo Jardim está correto de deixar um time mais físico, de organizar, de se precisar de mudar. Eu já tinha falado aqui, o Valor repetiu isso na rádio hoje. Eu acredito num Cruzeiro muito atuante na janela do meio do ano. Mas muito atuante mesmo. E o Pedrinho nos disse aqui, se precisar gastar o tanto que eu gastei para melhorar, eu vou fazer. Então isso é um compromisso do dono do clube, baseado num estudo feito por quem chegou agora e está lá dirigindo. Vai mudar de uma vez, rápido? Vai ser um cavalo de pau? Não. Mas o Cruzeiro, a tendência é de uma mudança, sim, nessa janela de meio do ano aí. E a mudança... O Léo Jardim, aí eu considero e destaco a importância da presença do Valu lá, porque é nosso e é bom, por isso está aqui. E ele foi convidado para participar lá do Cruzeiro Cast e ele falou da dificuldade de deixar o Cruzeiro equilibrado em campo. Não é só escalar os melhores, não. Presta atenção aí no que disse o Léo Jardim. O treinador tem que pensar que o futebol tem dois momentos, o momento da perda da bola e um momento com bola. E na perda com a bola temos que marcar.
porque não existe hoje em dia no mundo equipas que deixam, quando perdem a bola, só fica 6 jogadores a marcar. Isso é impossível, e isso comigo é impossível de existir, senão, como diz o brasileiro, fica logo um forrobodó que ninguém consegue construir uma equipa competitiva se não marcarmos todos e não estivermos todos preocupados. Em segunda situação, temos que olhar para situações, por exemplo, de bolas paradas. A nossa equipa tem muito jogador que tem dificuldade no jogo aéreo. Quanto mais jogadores tivermos pequenos, mais dificuldades vamos ter no jogo aéreo. Hoje em dia, todas as equipas têm jogadores altos, jogadores que criam situações de perigo. É preciso ter cuidado, não podemos jogar com 10 jogadores que não tenham capacidade no jogo aéreo. Ele não tirou essa ideia de marcar só com 7 do além, né? Ele deve ter percebido que isso vinha acontecendo, isso chamou a atenção dele. Como outros trechos também muito importantes e tal, como foi muito importante também, repito, a presença do Valu lá. O que você pega de principais pontos, principalmente dessa fala dele aí, Valuzeiro? Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Mais uma vez agradecer aqui a Band Minas que permitiu, né, a minha participação ontem no Cruzeiro Cast e mais uma vez, sim, agradecer toda a comunicação do Cruzeiro e também as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Porque é você que me acompanha aqui nos Donos da Bola, na Samuca TV, enfim, na Band News, que faz esses ventos do meu trabalho chegarem longe e serem também percebidos e respeitados por outros. O Jardim, ele nessa fala também, neste dia de ontem, chamou muita atenção a questão do desequilíbrio que ele encontrou, viu, HG? E aí é desequilíbrio técnico e físico também. Ele cita até o caso do Vidalba, quando ele experimenta o Vidalba ali na sua primeira oportunidade de dirigir o Cruzeiro contra o Democrata, que ele fica surpreso, o Vidalba não faz uma boa partida, mas depois ele vai perceber, vai fazer um estudo de quantos minutos o Vidalba havia atuado e percebe, a minha expectativa, nós não veremos durante a temporada com o Leonardo Jardim no comando, jogadores, sabe aquele caso que o jogador simplesmente desapareceu ou desaparece no futebol brasileiro? Quando você vai olhar assim, nossa, fulano de tal já não joga há um mês, já não joga há 50 dias. Eu não tenho essa expectativa com o Leonardo Jardim, até pelas ideias e pelo que ele crê de um grupo sendo forte. Ele entende um grupo sendo forte, trazendo para o nosso português, cada um vendo a sombra muito de perto. Igual ele diz durante uma oportunidade também, o Gamarra ameaçando, digamos assim, o lugar do Jonathan Jesus, o Fagner ameaçando o lugar do William, mas não ameaçando com o nome, ameaçando com rendimento, treinamento e jogo. Porque diferente daquela história, não há nada mais... Pode fazer uma enquete com o torcedor do Cruzeiro das coisas mais irritantes nos últimos 10 meses. Quais são? Não, vai estar no top 1, sabe o quê? O jogador estar mal dentro do campo e o técnico vir à entrevista coletiva dizendo que nos treinos ele tem apresentado um alto índice de qualidade e de rotação. Isso está no top 1, eu tenho certeza, se essa enquete for aberta entre os torcedores do Cruzeiro. Então ele deixa claro, não somente os treinos, ele ainda responde dessa forma, porque treinar, todos treinam bem. Não tem ninguém lá no treino que fica de corpo mole, pelo menos não com o Leonardo Jardim. Agora, não é somente isso que vai fazer o jogador permanecer na equipe, ter continuidade, vai precisar de mostrar também outra coisa fantástica que ele falou, já para devolver para você, a questão dos jovens, da categoria de base. Ele entende e respondeu assim que o processo final de maturidade de um jogador passa não somente por estar integrado, mas jogar. Entrar dentro do campo é parte fundamental nisso, mas não adianta você ter um elenco inchado, como 30 jogadores, e falar, tem que usar a categoria de base. Não, você tem que deixar um espaço no seu plantel também para ter esse tipo de coisa. Só uma dúvida, em cima da base, já foi divulgado o futuro do Guimeira? Ele será emprestado, Thiago. Vai para Aparecidense. Aparecidense? Aparecidense. Mas não foi divulgado isso não, né? Eu tenho dúvidas... Série D de dado, né, André? Já... Ele vai jogar pela Aparecidense. Eu tenho vai jogar pela Aparecidense.
Fez até despedida com os amigos dele recentemente e tal. Eu prestando atenção no que o Valu está dizendo aqui sobre essa questão do trabalho de base, de usar, né, os jogadores de base e tal, dentro de um time organizado, os caras acabam rendendo e tal. Será que foi um acordo, Eltinho? Um acordo de, por exemplo, ele chega, ele tem uma visão diferente de futebol, tá claro que ele não vai privilegiar pelo currículo, ele vai privilegiar pelos resultados, como o Valu acabou de dizer. Mas será que tem um pedido do Pedrinho? Falar assim aqui, nós precisamos meio que ter um percentual de jogadores da base, mas sendo usados. Então, eu não duvido que tenha tido esse acordo. Boa tarde, HG, boa tarde para todo mundo. Quando um time faz algo de bom e a gente vê aquilo ali como espelho, a gente quer replicar do lado de cá. A gente vê assim, pô, o Palmeiras está fazendo algo que é positivo, que é o Palmeiras utilizar junto com o Abel uma fatia, uma porcentagem de atletas sendo da base. E isso está sendo positivo para o Palmeiras. Eu vejo de forma natural, quando o Pedrinho assume o Cruzeiro, ele tentar colocar isso como uma coisa natural dentro do clube. E eu entendo que o Leonardo Jardim comprou essa ideia e já vinha com esse tipo de mentalidade de lá. O português tem muito isso com ele. A escola portuguesa, o jeito que eles trabalham, pede muito isso. O de trabalhar, como que eles chamam os miúdos? Trabalhar com os miúdos. Os miúdos precisam... Os miúdos é quando fala das crianças, dos jovens, né, da base. Então, os miúdos dentro do Cruzeiro, eu acho que vão ser valorizados. Mas tudo a seu tempo. Isso. O Cruzeiro precisa encontrar um time, encontrar uma forma de jogar. Porque ainda os recortes que nós tivemos, e é claro que não tem nem como eu cobrar isso do Leonardo Jardim com tão pouco tempo, ele já ter essa base do Cruzeiro pronta. Então, o Leonardo Jardim vem para fazer esse tipo de trabalho no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro deve, provavelmente, entregar ao longo do ano um time que vai pincelar bons talentos da base para colocar nas mãos do Leonardo Jardim. Na sua casa é só você, na sua casa é só você, o Léo Jardim, ou tem mais algum irmão? Daqui a pouco você responde, daqui a pouco você também fala, que você falou que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Eu vou te cobrar isso o ano inteiro. É difícil cravar o time do Leonardo Jardim, porque até mesmo ele começou o trabalho agora, então ele vai rodar bastante a equipe do Cruzeiro. E eu acho que nesse jogo contra o Mirassol não vai ser diferente, ele vai rodar bastante a equipe. Deve começar ali com o Dudu, Gabigol, mas com certeza deve fazer mudanças na equipe. E isso é bom para o Cruzeiro, porque precisa realmente formar uma equipe competitiva e para isso tem de rodar os jogadores e dar oportunidade para todos, para testar os jogadores. Mas o que importa para nós cruzeirenses é os 3 pontos. Precisamos fazer logo 3 pontos, começar o campeonato bem, porque a competição é longa e no começo do campeonato sempre é mais fácil pontuar. Sempre é mais fácil pontuar no começo do campeonato. Então tem de aproveitar esse momento e pontuar bem para a gente fazer uma boa competição. Então o Cruzeiro não pode perder ponto bobo, porque o segredo do Campeonato Brasileiro é fazer os 45 pontos. Depois de fazer os 45 pontos, o resto é só administrar. Aí você pensa de brigar pela Libertadores, brigar pelo campeonato, pelo título do campeonato. Mas primeiro temos de fazer os 45 pontos para a equipe ficar mais tranquila, saber que o objetivo está cumprido, pelo menos de não cair. Aí depois o resto vai naturalmente, que aí o pensamento vai ser outro. O pensamento vai ser buscar uma vaga na Libertadores ou ganhar o Campeonato Brasileiro. Bem, rapaziada, chegamos ao fim a mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, já peço para você ir lá, se inscrever no canal caso você não for inscrito no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O objetivo nosso aqui da Central da Raposa é manter você informado. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.